José Lins do Rego nasceu no Engenho Corredor, em Pilar, Paraíba. No dia 3 de junho de 1901, foi criado no engenho de seu avô materno. Uma vez que seu pai era muito ausente e ele era órfão de mãe, formou-se em 1923, na Faculdade de Direito do Recife, Pernambuco. Durante sua época de estudante, começou a escrever contos e artigos com temática política, vindo a manter amizade com diversos escritores e intelectuais importantes da época. Dentre eles, destaca-se o sociólogo e escritor Gilberto Freire, uma de suas maiores influências. Casa-se em 1924 com Filomena Massa, com quem terá 3 filhas. No ano seguinte, torna-se promotor público em Minas Gerais, mas transfere-se em 1926 para Maceió, Alagoas. Em Maceió, José Lins do Rego irá conviver com o meio literário formado por Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge de Lima e outros, vindo a formar sua consciência regionalista. Sua obra de estreia, Menino de Engenho, foi publicada em 1932 e recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha. Muda-se para o Rio de Janeiro, onde passa o restante de sua vida. Em 15 de setembro de 1955, é eleito para a Academia Brasileira de Letras. 2 anos depois, em 12 de setembro de 1957, falece no Rio de Janeiro. Bem, a característica linguística do livro Fogo Morto ela é baseada no regionalismo e no modernismo. O regionalismo de Fogo Morto é conhecido por uso extensivo de regionalismo, ou seja, palavras e expressões típicas da região nordestina do Brasil. E esses termos ajudam a criar um ambiente autêntico e imersivo na história, refletindo a cultura e o dialeto da região. Bem, o regionalismo ele faz com que a gente entenda e que uma cultura difere da outra, entendeu? Por exemplo, o regionalismo mineiro é completamente diferente do regionalismo nordestino, apesar de fazer parte também, né, do mesmo ambiente, né, do mesmo país, mas com outras culturas, tipo na fala e etc. Você já começa a entender isso daí desde o começo do livro. E tem o vocabulário. José Lins do Rego, ele era um mestre na escolha de palavras. Ele sabia acertar praticamente todas as suas conjugações. Ele conseguia acertar nas construções de frases, que o enriquecimento vocabulário da obra, entendeu? Então ele utilizava da linguagem cuidadosa e poética para descrever a paisagem e os personagens, os sentimentos, contribuindo para um profundo romance, entendeu? Esse cara era um gênio, um gênio. Uma narrativa descritiva e detalhosa que permitia a imersão do leitor dentro da obra e como se o leitor conseguisse sentir realmente o que estava acontecendo naquele momento com os personagens e etc. O cara era simplesmente um gênio. Bom, José Lins do Rego ele também utiliza o uso de monólogos interiores. Em algumas partes do livro, José Lins do Rego utiliza monólogos interiores para expressar, né, os pensamentos, as ideias dos personagens e as emoções também. Esse método contribui para que o desenvolvimento psicológico, guarde bem essa palavra, psicológico dos personagens, para a compreensão e suas motivações, né, que levam a construir o enriquecimento da história. Ele também utiliza também de variedade de estilo de linguagem. A gente consegue perceber, né, nos personagens, né, de acordo com os personagens e o contexto. Por exemplo, os personagens mais cultos, né, como os senhores dos grandes engenhos, eles têm uma fala toda construída e rebuscada. Já o pessoal, né, os trabalhadores do campo, ele tem uma fala um pouco mais direta e mais simples, de linguagem mais fácil de ser entendida, entendeu? Então a gente consegue analisar que José Lins do Rego, ele era praticamente um gênio. Na verdade, ele era um gênio da literatura brasileira. E esse cara, ele sabia muito bem encaixar as falas dos personagens e conseguir fazer que a gente imersa dentro do livro e a gente consiga entender realmente as características linguísticas do texto, mesmo sendo de regiões completamente diferentes, como eu já tinha falado no começo da análise, né? A gente mora, por exemplo, a gente que mora em Minas Gerais, e a característica linguística de Minas Gerais, mesmo estando dentro do país, dentro do Brasil, a linguagem é completamente diferente. E isso traz um enriquecimento muito grande para a obra em si. Então José Lins do Rego ele era um excelente escritor
e principalmente ele sabia desenvolver os personagens utilizando de características linguísticas e de gírias também. Esse cara era um gênio. A história do livro Fogo Morto se passa no início do século XX, mais precisamente nas primeiras décadas do século. Nesse período, o Nordeste brasileiro estava passando por transformações significativas devido ao declínio da economia açucareira. A região enfrentava dificuldades sociais, políticas e econômicas, com a decadência das propriedades rurais e o surgimento de novas explorações da mão de obra. O livro retrata essa época de transição e a consequência desse processo de mudança na vida das pessoas. Cada uma das personagens principais representa, na verdade, uma classe social da população nordestina. O José Amaro é um trabalhador branco livre do Nordeste e demonstra forte orgulho por ser branco. Ele sabe que ele é explorado, porém ele também sabe que não tem nada que ele possa fazer quanto a isso, ele não tem outra alternativa. Ele possui muita coragem e apoio ao cangaço. O Luiz César de Holanda Chacon, o seu Lula, é um personagem representante da aristocracia arruinada nos engenhos. Ele é preguiçoso e autoritário e possui o orgulho de um senhor feudal, mesmo que ele tenha perdido todo o poder econômico, toda a herança que ele possuía. Ele se refugia na religião e no amor ao passado, mas sem deixar de lado as suas vaidades. Ele é humilhado pela decadência e, sofrendo as pressões do cangaço, ele se isola. O capitão Vitorino Carneiro da Cunha é o defensor dos mais pobres, representa o eterno opositor, corajoso, e ele aceita todas as lutas. Ele é plebeu e, ao mesmo tempo, ele é aristocrata. O tenente Maurício, ele desempenha o papel do opressor, e ele comanda uma tropa dos homens mais temíveis que os próprios cangaceiros. O negro passarinho, ele é um escravo recém-liberto, porém ele possui o vício na bebida. O coronel José Paulino é o senhor do engenho, ele é poderoso e forte, mas ele é muito oportunista politicamente falando. O Antônio Silvino é o cangaceiro, apoiado pelo mestre José Amaro. O Cabralípio é extremamente devotado ao cangaço. Adriana é a mulher de Vitorino e Sinhá é a mulher de José Amaro. Dona Amélia é a mulher do coronel Lula e ela é representante feminina da aristocracia feudal do Nordeste. É uma moça prendada, educada na cidade e agora presa à tristeza do sertão. José Lins do Rego quis trazer uma crítica social, né, com esse seu livro, desse seu romance de 43. Bom, para a gente entender esse romance, como chegou, a gente tem que entender que José Lins do Rego foi um escritor, né, do regionalismo, um escritor do modernismo brasileiro, que teve início lá na Semana da Arte Moderna e se instaurou na segunda fase, né, que foi de 30 a 45 e a geração de 45 também. Mas a gente tem que voltar porque José Lins do Rego ele escreve 5 obras, né, com a temática do ciclo da cana-de-açúcar. E ele faz uma referência, né, a como os engenhos eram na época de uma forma poética e romantizada. Por isso que chama-se romance, né? Ou seja, ele criou 5 outras obras antes, né, de 43 com O Fogo Morto, que foi Menino de Engenho, de 1932, Doidinho, de 1933, Banguê, de 1934, O Moleque Ricardo, de 1935 e A Usina, de 1936. Aí esses 5 retratavam como era a vida no Nordeste, né, e como eram oprimidos os trabalhadores e também como era a questões dos latifundiários do Brasil. Aí ele quis trazer uma crítica, né, social a esta época, porque a gente vivia durante a ditadura, a era Vargas, na verdade, né? Então Vargas ele vai e busca um processo de industrialização do Brasil. E, ou seja, o Brasil começa a ter uma transição, né, do campo para a cidade. Isso aí acaba o quê? Acaba cometendo que os engenhos começam a fraquejar. Aí tanto que José Lins do Rego, no seu livro Fogo Morto, ele retrata, né, a parte lá do engenho do seu Lula, né, que ele é passado de pai para filho e ele fraqueja por não saber lidar com essa nova ameaça, assim se podemos dizer, à área rural, né, que começa a ter o ciclo urbano, entendeu? Então a gente começa a pensar no quê? No seguinte, né? José Lins do Rego ele quis trazer com essa obra nada mais nada menos do que o retrato da realidade vivenciada naquela parte da região do Brasil. Ou seja, por isso que ele é um romance, né? Um romance regionalista,
um romance centralizado. Ele quis expressar a dor e sofrimento daquele povo, o amadurecimento do personagem principal, e etc. Ele quis trazer a gente perto disso. Tanto que nos começos do livro a gente começa a perceber que, né, o livro demora para passar, parece que é uma armadura daquele livro que não passa. Isso daí é de propósito, porque para a gente sentir realmente aquela pressão de um ambiente hostil. Ou seja, ele conseguiu retratar isso muito bem durante essas 5 obras e principalmente nesse livro, que é um dos livros literários mais deslumbrantes da história da nossa literatura, tanto moderna tanto quanto atual. Esse livro realmente é um livro que faz as outras pessoas conhecer a nossa arte, sabe? Conhecer os nossos poetas. E a gente tem que dar muito valor a isso, porque ele realmente conseguiu retratar toda a dor e sentimento, sofrimento retratado por aqueles que trabalhavam nos engenhos e também pela dor também dos grandes concentrações de terras, dos grandes latifundiários, entendeu? Então ele aborda todas essas questões políticas, econômicas e sociais nesse livro, que é uma maravilha. Fogo Morto é um romance escrito por José Lins, que faz parte de uma série de 5 livros chamada O Ciclo da Cana-de-Açúcar, que é um período histórico brasileiro em que o principal produto de exportação era a cana-de-açúcar. A história se passa em uma região canavieira do Nordeste brasileiro e retrata a decadência de um engenho de açúcar e a vida dos personagens em volta dele. O livro fala sobre temas como o poder, a opressão, desigualdade social e as transformações da sociedade por causa do fim da escravidão e o início do trabalho assalariado. O livro é dividido em 3 partes: o mestre José Amaro, o engenho de seu Lula e o capitão Vitorino. Na parte O Mestre José Amaro é um professor respeitado que ensina na cidade. Ele é conhecido por sua competência e paixão pela educação. No entanto, ele enfrenta dificuldades financeiras e passa por uma crise pessoal. Essa parte destaca a luta dele para manter sua dignidade, mesmo diante das dificuldades. Na parte O Engenho de seu Lula, o foco é no personagem Lula, um homem rico e poderoso que possui um engenho de cana-de-açúcar. Nessa parte, o livro revela as relações de poder e exploração, presentes na relação entre Lula e os trabalhadores do seu engenho. Também são abordadas tensões sociais e econômicas envolvendo a produção no engenho. Na parte O Capitão Vitorino, o foco é no personagem Capitão Vitorino, um homem autoritário e cruel que exerce poder na região. A história revela sua personalidade violenta e sua influência opressora sobre os habitantes locais. Também são exploradas as relações de submissão e resistência diante do seu domínio, além das consequências desse poder desmedido. A minha parte preferida do livro é no final do livro, quando o mestre José Amaro se mata e deixa toda a sua volta em lágrimas. É a minha parte preferida porque é muito repentino e me causou várias emoções ao mesmo tempo.